no livro do Êxodo, capítulo 1, segundo livro da Bíblia, né? Glória a Deus. Vamos ler a partir do versículo 6. Êxodo capítulo 1, versículo 6 em diante. Todos acharam? Glória a Deus. Vamos ler então a palavra do Senhor, diz assim: E José morreu, e todos os seus irmãos e toda aquela geração. E os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e tornaram-se grandemente fortes, e a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. E ele disse a seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é maior e mais poderoso do que nós. Vinde, atuemos sabiamente com eles, para que não se multipliquem, e aconteça que, vindo uma guerra, eles se ajuntam contra os nossos inimigos, e lutem contra nós, e assim se retirem da terra. Por isso, designaram sobre eles capatazes para afligi-los com suas cargas, e construíram para Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramsés. Mas, quanto mais os afligiam, mais eles se multiplicavam e cresciam. E por isso se afligiram por causa dos filhos de Israel. E os egípcios fizeram os filhos de Israel servir com rigor, e tornaram a sua vida amarga com dura escravidão, com argamassa e tijolos, e em todos os tipos de serviço no campo, e com todo o seu serviço em que os faziam servir era com rigor. E o rei do Egito falou às parteiras hebreias, do qual os nomes de uma era Sifrá, e o nome de outra Puá. Ele disse: Quando fizerdes o trabalho de parteira às mulheres hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, havereis de matá-lo, mas se for filha, ela deverá viver. Mas as parteiras temiam a Deus, e não fizeram conforme o rei do Egito lhes ordenaram, mas salvaram os meninos, deixando-os viver. E o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: Por que fizeste esta coisa, e salvaste os meninos, deixando-os viver? E as parteiras disseram a Faraó: Porque as mulheres hebreias não são como as mulheres egípcias, pois elas são vivazes, e já deram à luz antes que as parteiras cheguem a ela. Por isso, Deus agiu bem com as parteiras, e o povo se multiplicou e tornou-se muito forte. E aconteceu que, porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes estabeleceu casas. Faraó ordenou a todo o seu povo, dizendo: Todo filho que é nascido deveis lançar ao rio, e toda filha preservareis com vida. Podemos dizer amém? Glória a Deus. Aqui uma leitura muito conhecida, né? Sobre um acontecimento que também é para a gente refletir sobre várias coisas. Vai nos trazer algumas lições aqui para a gente pensar nessa noite. Nós estamos vendo toda a situação atual que o mundo está passando aí, né? E a Bíblia sempre tem uma palavra para o nosso coração, para nós estarmos mais preparados para poder enfrentar todas as dificuldades que nós estamos vivendo agora. Em vários campos, né, em
vários âmbitos da vida, não só em questões de pandemia, mas também no que nós estamos vendo aí ao redor do mundo, geopolítica, os acontecimentos aqui no Brasil, né? Toda essa situação que está acontecendo aí nas instituições também, governo federal, Supremo Tribunal Federal, governo do Estado aqui, tudo que está ocorrendo aí não são acontecimentos que são meras coincidências. São eventos que estão apontando justamente para o fim de todas as coisas. E aqui, irmãos, nós lemos uma passagem falando sobre o início da vida do maior legislador do Antigo Testamento, Moisés, né? Ele é um tipo de Cristo. Moisés é alguém que tem várias características na vida dele que também ocorreram, irmã Antônia, na vida de Jesus. Por isso ele é um tipo. O que é um tipo nas Escrituras? É alguma coisa que representa algo que ainda viria. Por exemplo, o tabernáculo no Antigo Testamento é um tipo do próprio Cristo, da igreja. Moisés, Josué, são tipos de Cristo, são sombras daquilo, da realidade que viria. E nós lemos essa passagem aqui durante 400 anos, né, aproximadamente. 400 anos o povo de Israel ficou lá no Egito. 430, mais especificamente. E 400 anos sendo escravos. E aqui nós percebemos que o período em que José foi o governador do Egito, ele era o segundo em hierarquia no Egito, só estava abaixo de Faraó. E o próprio Faraó ainda disse assim: só serei maior que você no trono. Tudo aquilo que nós formos fazer aqui, nós vamos consultar para ver seus conselhos. Porque José era um homem preparado não só para interpretação de sonhos, mas também para aconselhar sobre as diretrizes que deveriam ser tomadas. No período em que José governou, esteve lá no governo, auxiliando o Faraó, então a família de José, que é da onde vem o povo de Israel, os hebreus, os 12 filhos de Jacó, que é o pai de José, são aqueles que formaram as tribos e que por longos anos foi se multiplicando, que formou hoje o que nós chamamos de nação de Israel, que é a nação eleita por Deus. Então, nesse período, os egípcios trataram os hebreus muito bem, tanto que Faraó deu ordem para que se pudesse entregar para eles a melhor parte da terra do Egito, que é chamada terra de Gósen, ou então Delta do Nilo, um lugar onde ficava ali, onde existia era um lugar muito favorável para a agricultura, para se criar rebanhos. E José entregou para a família dele, para o pai e para os irmãos, o Delta do Nilo. Essa palavra Delta do Nilo foi dado porque é um formato de um triângulo, muito parecido com a letra delta, a letra grega delta. Então se tornou ali, mas na verdade a Bíblia chama de terra de Gósen. E eles ficaram por ali, foi passando o tempo, e esse povo começou a multiplicar muito, porque era promessa de Deus que o povo de Israel se multiplicasse sobre a terra. A gente pode ler isso em várias passagens da Bíblia, né? Então, a Bíblia diz no texto que nós lemos, que levantou-se um novo faraó, ou um novo rei. Morreu toda aquela geração, José e toda a geração daquele povo, porque a Bíblia diz em Eclesiastes que uma geração vem, outra geração vai. Quantas pessoas que nós conhecemos que já morreu, né? Vieram outras gerações, e também nós, aqueles que já, por exemplo, minha idade aqui, já de outra geração, dos que estão vindo agora, e isso é um ciclo, vai passando, são ciclos. Isso aconteceu com o povo de Israel, e nós percebemos que no tempo do Êxodo, quando o povo, a palavra fuga, né? Por isso está esse nome Êxodo aqui, que esse livro nem chama Êxodo, né? Na verdade, o nome desse livro em hebraico significa justamente nomes, porque quando a gente lê o primeiro versículo do livro do Êxodo, ele já começa dizendo:
Estes são os nomes dos filhos de Israel. Então, esse nome que nós lemos aqui, Êxodo, é um nome grego que foi dado depois, quando se traduziu o Antigo Testamento do hebraico para o grego, colocaram o nome Êxodo, por causa da saída do povo do Egito. Fuga, sair, né? Então aqui, nós percebemos que quando o povo sai do Egito, eles já tinham multiplicado muito. Eles estavam com 600 mil homens aproximadamente, de 20 anos para cima, e juntando mulheres e crianças, 2 milhões de pessoas. Isso é uma promessa que Deus fez, que o povo se multiplicaria. Mas a Bíblia diz que agora José morre. Ele e toda aquela geração, vem um novo faraó que não conhecia José. Quando a gente vai estudar sobre os faraós, as dinastias, a gente percebe que essa dinastia que levantou esse faraó que não conhecia José, é a 18ª dinastia. Porque a 17ª era os Íxos. Os Íxos eram um povo estrangeiro que conquistou o Egito também. Logo, eles também sendo estrangeiros, eles também apoiaram a família de José. Mas agora vem um novo faraó egípcio, a 18ª dinastia. E ele não conhecia José. E ele despertou para algo, irmãos. E também eu vou explicar para os irmãos por que aconteceu isso. Porque não haveria motivo para Faraó se preocupar. Porque o povo de Israel até então só estava dando lucro, era lucrativo para eles. Trabalhava de graça, era escravo. Provavelmente eles tenham construído não só essas 2 cidades que nós lemos aqui, Pitom e Ramsés, que eram cidades onde se guardava tesouros, onde se sepultaram reis, faraós, onde muitas riquezas, tesouros dos faraós foram achados pelos arqueólogos. Mas provavelmente até as próprias pirâmides, algumas delas talvez os hebreus tenham ajudado na construção. Então eles só davam lucro. E por que Faraó agora, ele desperta para algo dizendo assim, olha, esse povo está se multiplicando muito. Provavelmente esse povo daqui a um tempo vai ser maior que nós. E se eles se ajuntarem com outras nações aqui, eles vão nos subjugar. E nós não teremos como resisti-los. Então nós percebemos que ele vai agora dar algumas ordens, algumas estratégias, para que esse povo de Israel pudesse ser ainda mais subjugado do que eles estavam. A primeira medida que Faraó toma, está no capítulo 1, que nós lemos aqui, do versículo 8 até o versículo 14. O que é essa primeira medida? Ele começa a afligir os adultos. E ele diz assim, olha, vocês vão fazer o seguinte, colocar capatazes sobre eles. E agora eles não vão ter moleza. Eles já são escravos. Mas eles agora vão trabalhar arduamente, muito mais, com argamassa, com tijolos, com palha. Já não tinha mais agora os tijolos prontos para eles construir as construções. Eles tinham que levantar muito de madrugada, buscar a palha no campo, para poder fazer aquela mistura com argila, com os materiais para fazer o tijolo, e depois começar a construção. Quer dizer, o peso veio de uma forma exacerbada sobre eles. Primeira medida que ele toma. Porque quando a gente olha para... Vamos ler um texto que está em Deuteronômio 4, 20? Só para a gente ver o que Deus comparou o Egito sobre o seu povo, sobre Israel. Olha o que Deus usa uma metáfora de uma fornalha de ferro. Os irmãos acham que aquela fornalha lá que os hebreus foram lançados na Babilônia, que se queimava tijolos, era uma fornalha terrível? Aquela fornalha lá do livro de Daniel é um tipo do que Israel vai passar na grande tribulação, a perseguição que o anticristo vai impor sobre eles. Mas o Egito para Israel era como uma fornalha de ferro. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, a fim de lhe serdes um povo hereditário, como hoje sois. Então olha o que Deus diz, sabe por que eu tirei vocês do Egito? Porque vocês estavam lá subjugados, sofrendo, sendo massacrados como uma fornalha de ferro. Terrível, né? Uma fornalha que aflige, era o que eles estavam passando no Egito. Essa linguagem foi usada pelo próprio Deus. E eles, irmãos, estavam agora, de uma forma, sendo massacrados, sem paz.
e eles aguardavam por um libertador. E aqui eu quero até dar um tema aqui nessa reflexão, o libertador indispensável. Porque assim como Deus usou Moisés para tirar aquele povo de lá, do Egito, que ficaram tantos anos, peregrinar com eles 40 anos pelo deserto, Deus também levantou Jesus como o maior de todos os libertadores. Moisés libertou apenas o povo que estava no Egito, mas Jesus não. Jesus não libertou apenas um povo e um povoado, ou algumas pessoas, ou uma nação. Jesus libertou e liberta todos quanto quiserem ser libertos. Todos aqueles que reconhecerem, porque não há libertação sem libertador. Não há liberdade sem libertador. E ele diz lá em João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,36, pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, se alguém quiser ter um libertador, e Jesus é o libertador indispensável, não é como a princesa Isabel também, que apenas assinou uma lei que libertava os escravos, ou Dom Pedro I, né, que um dia, com a sua espada lá às margens do rio Ipiranga, gritou lá independência ou morte. Não é apenas como alguns libertadores que libertaram países. Jesus é o libertador maior que Moisés, maior do que qualquer outro libertador, porque ele liberta todos quanto quiserem. Se você quer ser livre, deixa Jesus governar a sua vida. Mas aqui, irmãos, voltando para o texto, primeira medida, está no capítulo 1, né, do 8 ao 14, subjugar, aflição sobre os adultos. E eles sabiam fazer isso, e eles fizeram a vida dos hebreus se tornar muito infeliz. Mas por que Faraó fez isso, irmãos? Se eles estavam dando tanto lucro, se eles eram escravos, porque existe uma profecia bíblica, nós vamos ler ela aqui agora, muito conhecida também, e aqui eu quero entrar num campo para explicar sobre isso. Gênesis 3,15, olha aí, isso não vale apenas para Israel, isso vale para todos, para a igreja também, para todos aqueles que tomaram uma decisão de servir a Deus. Olha o que a Bíblia diz: porém inimizade entre ti e a mulher. Está falando isso aqui para a serpente, que na verdade ela representa o próprio Satanás, né? Entre a tua descendência e a sua descendência. Quer dizer, quem são a descendência da serpente? Aqueles que não servem a Deus. Quem são a descendência da mulher? Que essa mulher na verdade é Eva, a mãe de todos os povos. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse ferirás a cabeça aconteceu quando Jesus venceu na cruz. E o calcanhar de Jesus foi ferido quando ele foi crucificado. Então, nós percebemos aqui que não só em relação a Israel, mas em relação à igreja, há uma inimizade entre o mundo aí fora. O que eu estou falando do mundo, irmãos, não é o mundo, é o sistema corrupto do mundo. Então, quando nós olhamos para a igreja, que valia em relação a Israel, Faraó estava tão furioso, Faraó estava com tanta raiva dos hebreus, mesmo eles dando tanto lucro, por causa disso daí, ó. Porque há uma inimizade entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem, aqueles que são fiéis a Deus e aqueles que não são. Então não há nenhuma possibilidade, não existe possibilidade da igreja ser amiga aí fora do mundo. Não há essa possibilidade. O que nós fazemos é tratar as pessoas bem, o que nós fazemos é tratar todos com cordialidade, mas não há possibilidade, porque no mundo espiritual há uma inimizade. Não tem como ser todo mundo amigo, não tem como ser todo mundo irmão. Isso daí é uma falácia, porque não há essa possibilidade. Ah, não, todo mundo é irmão, toda religião é boa. Isso não é verdade. Nós poderíamos dizer, tem pessoas que dizem que é, porque a religião não tem a capacidade de levar ninguém a Deus. Só se podemos chegar a Deus através do Evangelho, das Escrituras. Não são todas as religiões que são boas, porque há uma inimizade entre aqueles que servem a Deus e os que não servem. Mais uma vez eu vou repetir um testemunho que eu já dei aqui. Um dia eu fui visitar uma senhora ali embaixo,
Estava a minha sogra comigo, a irmã Maria Amélia, a irmã Roberta, e nós conversando, aquela mulher disse assim: ô pastor, mas olha, todos os caminhos levam a Deus, né? E aí eu fiquei pensando, eu estava dentro da casa daquela mulher, e eu fiquei pensando, e agora? O que eu vou falar para essa mulher aqui? E o Espírito Santo falou no meu coração: fala a verdade para ela. E eu disse para ela: olha, eu vou dar um exemplo para a senhora. Se a senhora pegar uma condução aqui em Colina, para ir para São Paulo, a senhora pode tomar qualquer caminho? A senhora chega lá? Aí ela disse: não. Então não há essa possibilidade de eu dizer assim: qualquer religião me leva a Deus, porque não é verdade. Há uma inimizade. É por isso, irmãos, que a igreja ela é tão odiada. É por isso que existe, nesse momento que nós estamos aqui, existe muitas pessoas trabalhando nas casas de lei, legisladores, pessoas que são autoridades para tentar criar leis, para barrar o andamento da igreja. Vocês não sabiam disso? Nesse momento, eles estão tentando aprovar leis que outorgam o aborto, que outorgam casamento de pessoas do mesmo sexo. Nesse momento, há uma gama de legisladores trabalhando, levando projetos para que as leis venham em confronto com aquilo que a igreja prega, porque aí fora, o mundo é um tipo, o Egito é um tipo, Faraó é um tipo de Satanás, o Egito é um tipo do sistema do mundo aí fora. Por isso que o mundo odeia tanto a igreja, e é por isso que nós tivemos aqui no Brasil, os últimos governos que passaram, como eu já disse que eu não gosto de política, mas eu tenho que citar, que doutrinou muita gente, pessoas que odeiam a família tradicional, odeiam os princípios da família, eles não gostam porque há um sistema trabalhando por detrás disso, e o autor que trabalha no mundo espiritual é Satanás. Ele faz isso usando pessoas para que a igreja seja odiada. Quando você vê a igreja muito amiga dos políticos, muito amiga do mundo aí fora, fazendo eventos junto, desconfie, porque isso não passa pelo crivo da Bíblia. A igreja é odiada como Faraó odiava o povo de Israel. Isso é verdade, irmãos. Não tem como a gente fugir disso. Não tem. Infelizmente, há um sistema aí tentando corromper a família tradicional, que nós já sabemos que é homem, mulher e sua prole. Esse é o modelo idealizado por Deus: homem, mulher e sua prole. Isso é chamado de família nuclear monogâmica. Foi Deus que idealizou isso. É só a gente começar a ler a Bíblia, lá o Gênesis. Foi Deus que criou todas as coisas. Não foi a explosão cósmica que deu origem à vida, coisa nenhuma. Não, nós não viemos do macaco, coisa nenhuma. Foi Deus que criou os homens, homem e mulher, e disse: ó, vocês deverão multiplicar-se sobre a terra. E ele diz: frutificai, multiplicai, deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua mulher. Essa é a lei de Deus. Quem tentar tirar isso daqui está indo na contramão do que Deus estabeleceu. É Deus que fez isso. São diretrizes de Deus. Por que Deus ama a família? Porque a família é a célula máter da sociedade. A família sustenta todas as instituições. Deus ama a família. Por isso que nós temos que cuidar da família, porque a família sustenta todas as coisas. Em todos os lugares onde a família foi desprezada, onde a família tradicional foi esquecida, subjugada, aconteceu grandes catástrofes, porque tudo está fundamentado, a sociedade organizada está fundamentada sobre a família. Toda a história da raça humana depende desses três pilares: homem, mulher e sua prole. Isso é uma grande verdade, irmãos. Você quer ver a humanidade acabar? Isola a família, coloca pessoas do mesmo sexo nas ilhas isoladas e dizem para ele: multiplica aí. Vocês acham que vai multiplicar? Não vai, porque não tem como fazer. Deus fez tudo certo. Deus fez todas as coisas na sua ordem certa. Eu já falei uma vez aqui para os irmãos: vocês já imaginem se um elefante chamasse formiga? Ou se a gente visse uma vaca voando e um passarinho berrando? Estranho, não é? Porque Deus fez tudo certo. Deus não erra. Deus cuida da família. Deus estabeleceu homem e mulher para as coisas ficarem no lugar que Ele quer, porque Deus tem um projeto para a família. Deus quer fazer grandes coisas na vida da família. E é por isso que a igreja é odiada, porque a igreja prega esses princípios. São valores. Então a primeira coisa, o Faraó, primeira medida, né? Ele
começou a escravizar os adultos. Segunda coisa que ele mandou, que ele deu ordem, ele chamou as parteiras hebreias. Muita gente não sabe, mas essas duas parteiras aqui, uma chama Sifrá e a outra Puá, né? Não são esses nomes, aqui são nomes transliterados para o português. Na verdade, essa Sifrá, o nome dela é Chifra. O hebraico chama ela de Chifra. Mas são nomes egípcios que foram dados para duas mulheres. Joquebede, que era a mãe de Moisés, e Miriam, que era a irmã de Moisés. Muita gente não sabe que essas duas parteiras eram provavelmente a mãe e a irmã de Moisés. Porque esse nome aqui, até o próprio José, ele recebeu um nome egípcio. O próprio Moisés tinha o seu nome egípcio também. Muita gente não sabe que a primeira coisa que se fazia numa nação, quando ela subjugava a outra, ela ia trocando todos os nomes das pessoas, para as pessoas perderem a identidade. Isso aconteceu com Daniel na Babilônia. Colocaram o nome dele de Beltesazar, que é servo de Belt. Ananias, Misael e Azarias, que também eram nomes hebraicos lá na Babilônia, colocaram Sadraque, Mesaque e Abednego, que era nome de divindades da Babilônia, para que as pessoas perdessem a sua identidade. Então aqui colocaram o nome de Joquebede e Miriam, de Sifrá e Puá. E diz para elas, quando o faraó vai dar uma ordem, quando vocês perceberem, quando vocês forem fazer o parto das mulheres hebreias, se for menino, vocês devem matá-los. Se for menina, deixa viver. Como elas eram tementes a Deus, elas não faziam isso. Elas não fizeram isso. Então, Faraó vai dar uma terceira ordem depois. Irmãos, o que eu vejo aqui nesse momento, e aqui é uma coisa muito séria para nós, é que me parece, Paulo, você que é um estudante do direito, que aqui é a primeira vez que uma desobediência civil aconteceu. Porque a Bíblia manda a gente obedecer às autoridades, sim ou não? Está escrito para obedecer às autoridades. A não ser que o que uma autoridade determine venha na contramão, ela entra em confronto, em colisão com os nossos princípios como cristãos. Por exemplo, as autoridades determinam, nós vamos aprovar o aborto. Nós cristãos somos contra. Nós vamos, autoridades, está aprovado o casamento de pessoas do mesmo sexo. Nós somos contra, porque isso aí vem na contramão dos princípios das escrituras, da família tradicional. Nós não aceitamos isso daí. E outras coisas mais. Quando a gente lê textos, por exemplo, em Romanos 13, versículo 5, Atos 5, 29, nós encontramos ali a Bíblia mostrando que a gente tem que ser obediente às autoridades. Mas também nós encontramos um texto que está lá em Atos também, quando o apóstolo Pedro e João estão diante do Sinédrio, que é a maior autoridade, era a maior autoridade religiosa de Israel. E sabe o que eles queriam? Que Pedro e João parassem de falar o nome Jesus. Vocês vão ser liberados aqui da prisão. Tiago já tinha sido morto à espada, né? Mas só que vocês não podem falar mais nesse nome Jesus. E aí Pedro, revestido da autoridade que Deus deu para ele, disse, nós não podemos fazer isso. O que parece razoável? Obedecer a Deus ou obedecer a vós? Pedro questionou o Sinédrio, que era composto de 71 componentes, os 70 anciãos e mais o sumo sacerdote. Pedro, em outras palavras, estava dizendo, nós não vamos nos calar, nós não vamos parar de falar de Jesus, porque nós somos chamados para isso, e a igreja foi comissionada pelo próprio Jesus, para falar sua palavra, para poder defender os princípios das escrituras. Nós não vamos nos calar, irmãos. Se for preciso, nós desobedeceremos sim, essas leis que estão sendo colocadas aí, para subjugar a igreja, para fazer com que a igreja se cale, para fazer com que a igreja não tenha autoridade de pregar o evangelho, falar aquilo que a Bíblia revela. Nós não nos calaremos, porque as escrituras estão acima para nós, até da Constituição brasileira. A Constituição é a carta magna dessa nação, mas a Bíblia Sagrada é a carta magna do cristão. Esta palavra é a nossa única regra de fé, e nós acreditamos que a Bíblia é maior que tudo para nós. Nós acreditamos. Aqui essas mulheres, elas não quiseram obedecer, matar as crianças.
É como se houver... Os irmãos lembram um caso que aconteceu um tempo atrás aqui no Brasil, não faz muito tempo, de uma criança que estava sendo abusada, e ela engravidou, e foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal o aborto da criança. E a criança já estava com 5 meses, acho que era 5 meses. E 8 meses? Então é pior ainda do que eu estou pensando. E como essa menina era lá do estado do Espírito Santo, os médicos do Espírito Santo falaram, nós não vamos fazer o aborto. Mas o Supremo Tribunal Federal falou que é para fazer. É ordem judicial. E tem aí um slogan que diz assim, né? Ordem judicial não se questiona, se cumpre. Só que os médicos lá do Espírito Santo, nós não fazemos. Eles pegaram aquela menina, levaram lá para Pernambuco, Recife, e lá foi feito o aborto dessa criança de 8 meses. E eu nem vou falar para vocês aqui como que essa criança foi morta. É um assassinato isso daí. Quem fez isso daí deveria estar na cadeia, porque isso é assassinato. Matar uma criança de 8 meses. Os irmãos imaginem que absurdo. Isso é um absurdo, e nós cristãos dissemos não. Nós não concordamos, nós somos em prol da vida. Os irmãos sabem quando que a igreja ela pode se posicionar a favor do aborto? Só existe uma ocasião que não há como se escolher. Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Vamos supor que a mãe está correndo risco de vida. E aí os médicos chamam a família e dizem assim, ó, não tem jeito. Ou a gente tira a criança, ou a mãe morre. Ou morre a mãe, ou morre a criança. Então, uma opção pela mãe, porque a mãe já está inserida dentro do contexto da sociedade. É uma opção difícil? É uma escolha difícil, mas é uma escolha pela vida e não pela morte. Porque os médicos estão dizendo, se não tirar a criança, a mãe morre. Como a mãe já está dentro do contexto, geralmente se opta pela mãe. Mas em outra circunstância nós somos contra. A igreja é contra, a igreja se posiciona contra. Como essas mulheres aqui não quiseram obedecer. E aí então, Faraó vai dar uma terceira ordem. Ele questionou, por que vocês não fizeram isso? Eu mandei que os meninos não eram para ficar vivos. E elas disseram, olha, as mulheres dos hebreus não são como as egípcias. Quando a gente chega lá para atender elas já deram a luz. Elas são rápidas para dar a luz. Não é como as mulheres do Egito que demoram no trabalho de parto. Aí ele vai dar uma terceira medida, né? Que os irmãos podem ler depois, que está aí no versículo 22. Vamos até ler aqui. O versículo 22 do capítulo 1 diz assim, Faraó... Irmãos, olha que interessante. Porque as parteiras não quiseram desobedeceram uma desobediência civil. A Bíblia diz no versículo 20, ó, por isso Deus agiu bem com as parteiras, e o povo se multiplicou e tornou-se muito forte. E aconteceu que porque as parteiras temeram a Deus, ele lhe estabeleceu casa. Sabe o que Deus fez com elas? Deu filho para elas. Nesse momento de caos, onde Faraó proibiu das mulheres hebreias terem filhos homens, Deus deu filho para as próprias parteiras, inclusive para uma delas, chamada Joquebede, que é a mãe de Moisés. E olha o versículo 22, Faraó vai dar a terceira ordem, ordenou a todo o povo, agora já não é mais apenas para as parteiras, dizendo, todo filho que é nascido, deveis lançar no rio, e toda filha preservareis com vida. Vocês sabem por que ele deu ordem para matar só os homens? Porque os homens eram aqueles que poderiam dar continuidade à raça, o povo hebreu. As mulheres não tinham problema, porque as mulheres depois, na ideia de Faraó, ele pensou, elas vão se casando com os escravos egípcios, e os hebreus vão sumir, vai ficar só a raça egípcia misturada com eles, mas com o tempo, essa raça de hebreus será assimilada pelos egípcios, as mulheres podem ficar. Então o que ela fez? A Bíblia vai dizer depois no capítulo 2, que como essa mulher, filha da tribo de Levi, ela deu à luz a um menino, que é o Moisés, que eu estou falando, que é o libertador de Israel, ela fez exatamente como o Faraó mandou. Ela colocou ele num cestinho, betumou, ao invés de ela colocar na água, que era para afogar no rio Nilo. Jogando no rio Nilo, se a criança não morresse afogada, ali tinha o Leviatã, que eram os crocodilos pré-históricos, enormes, e os crocodilos
fazia o serviço, né? Mas ela colocou ele dentro de um cestinho, betumou. Betume é um petróleo para impermeabilizar, para não entrar água, e colocou à beira dos juncos, que é aquela vegetação que ficava ali. Quando a filha de Faraó, que tinha sido evangelizada pelos hebreus, veio ali para fazer uma lavagem de purificação, ela viu aquele cestinho, mandou que as criadas trouxessem o que tinha lá dentro. O menino chamado Moisés. Deus preservou a vida daquele menino, porque Deus tinha um projeto, um plano pré-estabelecido, para que ele fosse o libertador de Israel. Deus preserva a vida dos homens que Ele quer, porque Deus, quando Ele tiver um plano numa família, quando Ele tiver um plano na tua casa, ninguém poderá revogar. Deus sabe como fazer, Deus sabe como agir, Deus sabe como trabalhar, como os homens não sabem. Se algum projeto, alguma coisa estiver sendo executado, orquestrado contra a nossa casa, mas se nós estivermos firmes no Senhor, esperando nele, servindo a Ele com fidelidade, Ele irá cuidar, Ele usará alguém. Eu não sei se Ele vai usar alguém com cestinho de betume, mas uma coisa é certa: Deus, quando Ele quer fazer, Ele começa a trabalhar desde o ventre da mãe, quando a criança está no ventre. Deus faz e ninguém revoga, como aconteceu com esse menino chamado Moisés. Então, irmãos, para nós, a última palavra é a Bíblia que dá. Por isso que nós somos contra todas essas coisas. Hoje ainda conversando com um sobrinho meu, e ele estava perguntando para mim: por que você é tão enfático nessas coisas? Por que você fala tanto sobre isso? Porque a Bíblia ensina assim, e nós somos cristãos. Irmãos, a Bíblia ensina que nós temos que amar todas as pessoas. Nós não podemos odiar as pessoas aí fora, odiar as prostitutas, odiar os homossexuais. Não podemos, porque também se nós fizermos isso, nós também não somos cristãos. Aquele que se parece com Cristo. Nós temos que amar as pessoas. Se chegar uma pessoa aqui na igreja, nós temos que recebê-los bem aqui. Seja ele homossexual, seja prostituta, seja quem for. A igreja é o lugar de refúgio para todas as pessoas. Mas nós podemos nos posicionar contra aquilo que eles fazem, que não está de acordo com as Escrituras. Porque nós temos princípios. Deus estabeleceu a família. Nós somos a favor da família. A família é o projeto de Deus. A igreja está fundamentada sobre a família. As instituições precisam dar crédito e proteger a família. Proteja a sua família, porque Deus tem um projeto com a sua família para realizar. A maior nobreza de um homem é a sua família, viu? Não é dinheiro, nada disso. A maior nobreza, a maior riqueza, o maior patrimônio de um homem é a sua família. Isso aqui é o próprio Deus quem fez. Deus, quando criou a família, Ele não estava brincando. Deus não estava brincando. Por isso que Deus ama tanto a família, irmãos. Você sabia que Deus ama a sua família? Deus ama você e ama a sua família. Por isso que nós temos que proteger como igreja. Então nós obedecemos às autoridades. Pagar impostos é bíblico, viu? O próprio Jesus ensinou isso. Dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César. Teve um dia lá que eles precisavam pagar imposto. Jesus mandou Pedro ir lá no rio. Vai lá, vai ter um peixe lá. Pesca ele. Quando você tirar ele da água, vai abrir a sua boca. Vai ter uma moeda lá dentro. Paga para mim e paga para você, Pedro. Porque Jesus ensinou. Agora, quando chegar a hora, irmãos, que as autoridades colocarem regras, leis, que ferem os nossos princípios, nós dizemos não. Nós não aceitamos, porque Deus está acima. Deus está acima. Ok? Então eu quero concluir, dizer para vocês que Faraó não conseguiu matar o menino Moisés, porque Deus ainda tinha que fazer uma grande obra na vida dele e na vida dos hebreus através dele. Moisés viveu 120 anos. 40 anos ele ficou no Egito, estudando, frequentando as grandes faculdades. 40 anos ele ficou peregrinando com o povo no deserto. Aliás, apacentando as ovelhas, do seu sogro. E depois mais 40 anos conduzindo o povo pelo deserto. E depois ele passa a responsabilidade para Josué. E Josué vai entrar com o povo na terra prometida. Moisés é um tipo de Jesus. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o nosso libertador indispensável. Se você quiser ser liberto, se você quiser ter esperança, você precisa de Jesus.
Entregue a sua vida a Ele, deixe Ele conduzir. Quero concluir aqui dizendo, irmãos, que nós somos servo de Deus. E nós devemos entender que Jesus, a cada momento, Ele tem algo bom, algo grande, algo especial para realizar na nossa vida. Mas nós precisamos entender o propósito dele. Como esse povo aqui que estava no Egito, e como as pessoas que estão aí fora, nesse grande Egito, chamado mundo, precisam compreender a palavra de Deus. E só há um caminho, só há uma verdade, só há uma esperança, só existe uma maneira de viver espiritualmente, através de Jesus Cristo. Então, que nós possamos guardar essa palavra, e as dificuldades vão vir e são muitas, não vai parar, viu? Nós estamos vivendo um tempo terrível. Os irmãos estão vendo o que está acontecendo lá no Afeganistão, no Haiti, terremotos, tsunamis, Afeganistão do jeito que está lá, os problemas vão aumentar, a pandemia ainda está por aí, os problemas vão se avolumar cada vez mais, porque como eu já ensinei aqui, não há solução fácil, os homens não têm a solução, mas o Deus que nós cremos, o Deus que tirou o povo do Egito, o Deus de Moisés, é o nosso Deus, e Ele tem a esperança e a solução para mim e para você. Aquilo que você tiver de dificuldade, por mais que seja, ore, peça a Deus, peça oração, porque através da oração Deus pode fazer grandes coisas, grandes milagres. Ah, mas tem uma pessoa lá no hospital e o médico falou que ele vai morrer. Se Deus não der a última palavra, ele não morre, porque o Deus que nós servimos é o dono da vida. Você pode dizer amém? Amém. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Guarda essa palavra no teu coração. Coloque-se de pé, por favor, vamos orar.